Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Bom, pergunta retórica, né? Acho que não tá bem com ninguém. O Fluminense ontem deixou escapar, né? O Fluminense poderia ter tido um resultado muito melhor no jogo de ontem, mas nesse vídeo aqui nós vamos trazer porque tem renovação aí que tá por detalhes. A gente também tem Renato Gaúcho falando muito, falou sobre Santi Moreno, finalmente falou sobre Lescano e Lavega, né? E o Fluminense ontem deu mole, né, pessoal? Ontem a grande realidade é que o Fluminense... Pô, vamos lá. Eu quero falar com vocês. Ontem o Flu jogou contra o Lanús, né? E eu quero muito saber o que você viu desse jogo, tá? O que eu vi desse jogo aqui? O Fluminense tomou o gol ali aos 89, né? E eu queria muito dividir com vocês a minha opinião. Eu não vou ficar aqui muito tempo não, tá? Eu só quero saber o que você achou do jogo de ontem. Comente. Mas a postura do Fluminense enfrentando o Lanús foi o que mais me chamou a atenção. Porque, vem comigo, você tem um time que estava totalmente descansado, né? Nós utilizamos um time reserva contra o Corinthians, perdemos o jogo, mas o foco era as Copas, tudo bem. Então a gente foi lá, né? E mesmo assim, o Fluminense jogou super abaixo. Ah, Thiago, mas vou te falar, eu não sou contra a utilização dos 3 volantes. Mas isso não quer dizer que você tá com 3 volantes, você tem que ficar matando o jogo. O Fluminense em vários momentos ficava tocando para trás, segurando a bola, para que o jogo terminasse, pessoal. Então, assim, a postura do time de Renato Gaúcho ontem foi uma postura muito distante do que a gente espera de Fluminense, né? Que independente das peças, a gente quer que o Fluminense, cara, jogue como o Fluminense. O Lanús mostrou ser um time muito limitado e o Fluminense é bem superior ao Lanús. E em nenhum momento você viu o Fluminense, de certa forma, pressionar o Lanús. Pelo contrário, o Fluminense ficava se defendendo, mesmo... É estranho. Eu, particularmente, acho que existem coisas no Fluminense que precisam ser questionadas, né? O Renato... Esse time do Fluminense treina, ficou data FIFA treinando, mas o time não mostra nada de diferente. É um time que não mostra troca de passes, não mostra progressão. É um time super burocrático. Eu fico me perguntando, é porque ele quer ser burocrático desse jeito? Será que a gente não pode ver o Fluminense jogar um pouquinho melhor? Né? Então, a gente teve ali um Fluminense que... super mal, na minha opinião, um Fluminense com uma postura que não condiz com o time. E se eu tivesse que colocar ali a grande questão da derrota é o abatimento dos jogadores do Fluminense, que, né, covardia de Renato, tá? Antes que vocês achem que eu tô passando pano pro Renato, mas uma covardia do Renato absurda, e os jogadores totalmente apáticos dentro de campo. Cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi o Thiago Silva gritar desesperadamente pro povo acordar. Os jogadores totalmente desconexos, treinador botando o time pra trás. Assim, vamos ser honestos, né? O Lanús é pior que o Fluminense, mas foi o único que tentou a vitória. O Fluminense por si, não. O Fluminense estava muito feliz com o empate. Então, Fluminense que foi para não perder, né? Perde, e eu tenho certeza que se fosse para ganhar, não, nós vamos jogar aqui contra o Lanús. Lanús, segura aí que a gente vai para cima de você, né? Mas não, dava a sensação que o Fluminense estava enfrentando o River Plate e o Boca Juniors. Com isso, a torcida do Fluminense reclamou muito sobre Renato. Renato falou uma aspas aqui que eu queria dividir com vocês. Ele disse o seguinte: bom, se todo time rico tiver a obrigação de ganhar, que não é o nosso caso, então o Renato já tirou o Fluminense em relação ao time rico. O Fluminense é um time rico? Não, não é. Mas o Fluminense é um time pobre? Não é. Ah, Thiago, antes de ser pobre, o Fluminense é a classe média do futebol? Pode ser. Sabe por quê? Eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas se todo time rico for obrigado a ganhar, não precisa mais ter campeonato, né? Dá logo a taça para o time que tem mais dinheiro. Ponto.
Eu acho que essa lógica que vocês olharem para o lado de um clube tem mais dinheiro que o outro, o Fluminense não tem dinheiro. O Fluminense está sempre com os pés no chão. A gente montou um bom grupo. O Lanús chegou por méritos, da mesma forma que o Fluminense. Como eu falei para vocês, agora tem 90 minutos no Maracanã. Ô galera, sendo bem honesto, eu acredito que o Fluminense vai se classificar no Maracanã. E não tanto por méritos do Fluminense no sentido de jogar, tá? Mas porque o Lanús é um time muito limitado. Só que essa aspas aqui do Renato não condiz muito, tá? Por quê? Você fala que o Fluminense não tem dinheiro, mas o Fluminense gastou 200 milhões de reais, gente, em contratações. Bom, se você gasta 200 milhões de reais e teu time continua com tantos problemas como tem, o Fluminense tem problema na lateral direita sem Samuel Xavier, porque insiste no Guga. O Fluminense tem problema de centroavante, né? O Fluminense tem problema na zaga. O Fluminense tem problema na lateral esquerda. Então, o Fluminense gastou demais e o Fluminense ainda tem muitos problemas. Alguma coisa está errada. Temos algo errado no Fluminense. Ou o planejamento planejou errado, ou o Renato não está conseguindo utilizar as peças que foram contratadas. Mas não existe você gastar tanto dinheiro e você ter um elenco com tantos problemas. E ainda vem o treinador que ganha cerca de 1,7 milhão por mês falar que o Fluminense não é um clube rico. Meu amigo, se o Fluminense não é um clube rico, por que está pagando esse salário absurdo para Renato? Então, assim, né? Rico como é Palmeiras, Flamengo, Botafogo, talvez não. Mas que o Fluminense tem condições financeiras, porém essas condições financeiras não vêm sendo usadas de forma plena ou de forma inteligente pelo Fluminense. Então tem um problema aí no planejamento / utilização do time, tá? E é muito fácil pro Renato ficar sempre jogando culpa pros outros. Porque daqui a pouco vem o Rica Perrone e fala que o torcedor tricolor tá sem noção, porque tá cobrando muito de um Fluminense que é super ruim, que o Renato tá tirando leite de pedra, né? E a gente ainda fica errado em cobrar uma melhoria. Mas a gente tá falando de uma direção que gastou 200 milhões, né? Então beleza, ok, show de bola. Sobre Santi Moreno, o Renato falou isso aqui. Nós estamos lapidando o Santi. É um jogador que precisa de tempo, precisa conhecer melhor o futebol brasileiro, né? Precisa conhecer melhor os companheiros dele, porque daqui a pouco ele vai começar a cair na desgraça de algum jornalista, né? Então, a culpa aqui é sempre do jornalista. Tu entendeu que a culpa é sempre de alguém e nunca... Ah, então o Santos não estava pronto para jogar. Por que o scout, então, foi atrás do Santos? Por que o scout não indicou um jogador mais pronto? Ah, não. Pronto estava o Soteldo, né? Mas é isso que eu falo para vocês. Os argumentos não fazem sentido. O Santi precisa de tempo para conhecer o futebol brasileiro. O Soteldo já conhece o futebol brasileiro. Mais uma vez o Soteldo entrou e mais uma vez o Fluminense perdeu. Mas é coincidência. Eu só não consigo entender a insistência. O Renato, ele tem que deixar muito claro assim. Gente, eu não me importo com meritocracia. Aqui no meu time não joga quem tá melhor. Aqui joga quem eu quero. É quem eu quero. E agora o Renato comprou uma briga muito grande com os torcedores, porque os torcedores estão falando não coloca mais o Soteldo, que ele não vem ajudando em nada, mas ele vai continuar insistindo no Soteldo. Aí é o que eu falo pra vocês. Quem sofre no meio disso tudo é a instituição. E o Renato, pelo que eu vejo, ele tá querendo muito mais estar certo do que preocupado se isso pode ou não prejudicar a instituição, o Fluminense. Porque ele insiste em um jogador que não tá funcionando. Se eu sou Riquelme Felipe, eu vou embora também, gente. Se eu sou Riquelme Felipe, se eu sou Júlio Fidelis, vendo o Fluminense aí, renovando o contrato com o Guga, eu iria embora. Ah, não, Thiago, você não pode falar isso. Poxa, são ativos do clube. São ativos do clube, aonde o clube e o treinador não fazem nada. Insistem em jogadores que não estão funcionando. Aí aqui, a gente vai ver. Ó, aí eu vou dizer que não foi uma boa contratação.
Como de repente acontece. Vocês viram que o Ares, nos primeiros 6 meses principalmente, ele sofreu. O Santi é colombiano também. Ele vai sofrer. Então, por isso que a gente está tendo maior cuidado justamente para que daqui a pouco as pessoas acharem que ele não foi uma boa contratação. E por que ele não tem esse cuidado com o Soteldo? Soteldo também chegou agora. Mas o Soteldo também chegou agora. Bom, ainda fica pior. Porque o Renato, na coletiva ontem, ele estava inspirado. Porque é só uma coisa absurda. Mas antes da gente falar do Renato, eu vou só passar nesse detalhe aqui do Cauã Tinoco e que o Guga expressou, né, que a renovação do Guga está por detalhes, né? A sua renovação ali está por detalhes. Eu fico me perguntando, sendo muito honesto mesmo, o que o Guga está fazendo para merecer uma renovação de contrato? O que o Guga tem feito para que... E agora ele está tendo chances para isso, porque o Samuel Xavier está lesionado. Eu fico me perguntando, o que o Guga tem feito para poder renovar o seu contrato? Se o Guga fosse isso tudo aí, galera, ele já podia assinar pré-contrato com um monte de gente. A renovação do Fluminense já está com o Guga há muito tempo. Ele optou em não renovar porque ele queria jogar mais. Na real, Guga... Vamos falar baixinho aqui. Tu não quis renovar porque tu achou que ia chover de proposta em cima de tu. De um monte de gente querendo e você ia assinar de graça e ia meter o pé. Só que agora o tempo passou. Tu tá jogando. Todo mundo olha e fala... esse aí não quero não. Aí agora não tem mais ninguém pra tu ir, né, Guga? Sobrou o Fluminense. Aí eu fico me perguntando. Por que o Fluminense ainda insiste em Guga? Guga não é jogador pra time que quer ser campeão não, pô. E pior, a renovação do Guga tira espaço do Júlio Fidelis. Jogador que entrou um pouquinho ontem. E quando entra, tu vê que é muito melhor do que o Guga. Mas ele vai ser deixado de lado por um jogador que é mais ou menos. E são essas coisas que não entram na minha cabeça dentro do Fluminense. São essas coisas que eu não consigo entender. Por que nós temos uma priorização em jogador medíocre se a gente não consegue olhar para a base de um jogador promissor e dar esse espaço para ele? Faz o seguinte, Guga, renova não. Vai lá, pode ser de graça, arruma outro time para você. Agora você também fica aí no banco, treina separado, porque a gente vai utilizar o Júlio. O Júlio é um moleque da base, é um menino, a gente vai dar oportunidade para ele. Se der errado, deu errado. Dá errado com um monte de gente. Às vezes vai dar errado com o moleque de Xerém também. Mas a nossa insistência vai fazer ele voltar a jogar. Tá? Ah, não, porque o moleque de Xerém não pode errar, senão o pessoal, vem pra cima. É complicado. Então é isso. Eu não renovaria com o Guga. Acho um jogador medíocre, médio, né? O brasileiro não gosta da palavra medíocre, mas medíocre nada mais é do que um jogador médio. E de jogador médio, meu amigo, pra clube médio, não é pra Fluminense. E sobre Lescano, hein? Renato, vai falar? Ótima pergunta do Gabriel do Raiz, hein? É um jogador que a torcida fala muito com a gente sobre aquela sua resposta lá de trás e como desde então ele não teve mais chance. O que falta para o Lescano entrar em campo? O problema é que a cada 3 dias a gente tem uma decisão, né? Que a gente tem 10 jogos para poder ganhar 2 jogos. Toda hora é uma decisão. Então, no momento, estou dando mais atenção para os jogadores que têm o ritmo de jogo. No momento que eu cheguei, eu falei para vocês, tanto o Lavega quanto o Lescano, a gente precisava corrigir eles, lapidar eles em certos momentos, e na hora certa as oportunidades iriam aparecer. Infelizmente, para eles agora é botar eles nessa pegada que a gente está, cada 3 dias, jogos pegados, tanto na Copa do Brasil como foi, no Campeonato Brasileiro e mesmo na Sul-Americana, sem ritmo de jogo, daqui a pouco vocês vão criticar demais os jogadores. Galera, desculpa. Tive que pausar aqui. Porque eu tô achando um absurdo o que o Renato tá falando. Sabe quem ficou sem ritmo de jogo? Otávio. Ficou 5 meses sem jogar ritmo de jogo porque tava lesionado. Adivinha quem jogou 90 minutos contra o Corinthians? O Otávio. Ah, não, Thiago, mas você tá comparando um jogador que é já experimentado no futebol. Não, porque ele tá falando aqui é ritmo de jogo. Ritmo de jogo por ritmo de jogo, o Otávio foi utilizado. Então, gente, se vocês ainda caem nessa daí, chega.
Então, no momento que eu estou tendo paciência, pode ter certeza com eles e com vocês, pode ter certeza que na hora certa eles vão ter as oportunidades. E aí vocês vão poder observar. Agora, o que não pode é vocês acharem que vocês conhecem mais do que o treinador que está lá todo dia com os jogadores. O treinador só pode colocar 11 jogadores em campo e pode levar 12 para o banco. Eu estou com 30 e poucos jogadores. Eu tenho dificuldades hoje em dia até para fazer o banco. Hoje, por exemplo, o Keno ficou fora do banco. O Sandy, que você citou ali... Por que o Keno ficou fora do banco e levou o Soteldo? Ô, gente, eu não sou muito a favor do Keno, não. Vocês sabem, eu tenho críticas ao Keno. Mas o Keno perto do Soteldo é o Garrincha, pô. Não existe. Pô, não existe, irmão. Eu não entendo. Então, são essas coisas que não entram na minha cabeça, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Que ele nem viajou, eu estou tendo o maior cuidado com ele, justamente por isso. Para que eu não coloque em campo todos os jogos e daqui a pouco as pessoas começam a criticar ele. Nós estamos lapidando o Santos, é um jogador que precisa de tempo, precisa conhecer melhor o futebol brasileiro. Essa parte eu já li pra vocês, né? Então, assim, galera, eu vou finalizar esse vídeo dizendo uma coisa pra vocês, tá? Existem desculpas que, no fim, elas são dadas só pra tentar justificar mesmo. Mas dentro... tipo, eu falo uma coisa, mas faço outra. É o que o Renato vem fazendo. E agora, o que a gente vai fazer no Campeonato Brasileiro? Será que ele vai poupar contra o Vitória, porque a gente tem que ganhar do Nonus, e se perder pro Vitória? Fluminense, queda livre no Campeonato Brasileiro. Sabe? É complicado, pessoal. É muito difícil. E esse Fluminense não vem jogando bem. Eu queria lembrar pra vocês. Ah, mas a gente ganhou do Bahia, foi maravilhoso, foi top. 2 lances de bola parada, tá? O Fluminense não criou, não. Então, assim, eu acho que o Renato, ele tem que parar de querer arrumar confusão com o jornalista, tentar culpar a gente desse lado aqui, como porque a gente critica, por isso que não dá certo. Ele tem que começar a treinar esse time. Esse time tem que começar a apresentar mais. Esse time precisa de desempenho. Ah, não, mas não tem desempenho porque tá faltando alguém pra meter a bola no gol. Mas eu falei isso aqui o tempo inteiro. Falei, vocês vão fechar a janela, vocês não vão trazer centroavante. Depois reclama. Aí tem que aturar Everaldo, tem que aturar o Germancano, coitado, que já está no fim da sua carreira. Então, assim, é complicado. Falta planejamento, falta humildade do Renato em reconhecer os seus erros e falta coragem. Falta coragem, pelo amor de Deus. Queridos, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau, e valeu, pessoal.